4 anos com o Campos Neto, que saiu e ainda deixou um saco de maldades, já com 2 taxas, né, já acertadas de aumento da Selic. Eu ouvi o deputado dizendo aqui, não, um saco de maldades que foi deixado pelo Roberto Campos Neto. O Campos Neto não tem poder nenhum. E o Galípolo, junto com a diretoria do Banco Central, quiser baixar a taxa de juros, se ele quisesse ter baixado na primeira reunião em que ele assumiu, ele teria baixado. Senhor presidente, eu quero aqui somar ao apelo dos demais colegas parlamentares e parabenizar ao deputado por apresentar essa emenda e fazer um apelo para os outros parlamentares para assinarem. É imprescindível que o Banco Central preste conta para nós parlamentares, tendo em vista que as suas ações impactam diretamente na vida da população brasileira. Impactam, inclusive, também no preço dos alimentos, que é tão falado por aqui. O Banco Central não pode ser um órgão ou uma instituição acima de qualquer legislação, tendo em vista que suas ações estão sendo direcionadas sobre a economia do país. E a economia do país movimenta a vida de todos nós brasileiros. Então, faço esse apelo também para que nenhuma instituição do nosso país esteja acima da fiscalização. A economia não pode estar acima da vida das pessoas, ela tem que andar em conjunto e nós temos que fazer parte dessa fiscalização, porque nós estamos aqui para representar o povo brasileiro e o povo brasileiro precisa ter uma explicação, já que a economia é tão distante, mas nós estamos aqui para mostrar para a população que as decisões do Banco Central vão impactar diretamente ou indiretamente na vida da população brasileira. O Galípolo precisa vir aqui. Nós sofremos aqui 4 anos com o Campos Neto, que saiu e ainda deixou um saco de maldades, já com 2 taxas, né, já acertadas de aumento da Selic. E nós não podemos aceitar, não é só o aumento dos preços, dos alimentos. Além de tudo, a taxa Selic retira do orçamento geral da União. O ano passado foram quase 800 bilhões de reais que nós tiramos do orçamento da União para o pagamento de juros. Essa sangria tem que ser cortada, nós não podemos admitir isso. É dinheiro que sai do orçamento da educação, da saúde, das obras essenciais para o país. Ou seja, o que nós pagamos de juros chega a ser 10 vezes o que o país gasta em investimentos. Isso é um absurdo, nós não podemos aceitar, e essa comissão tem o papel decisivo, Rogério, de fazer esse enfrentamento e já de mandar um recado para o Galípolo, que nós não vamos aceitar que ele seja um outro Campos Neto. Nós teremos a realização de uma COP no Brasil, e essa COP será na Amazônia. Primeiro, qual é o legado, deputado Reno, de que essa COP vai deixar para os amazônidas? Haja vista, deputado Kim, que mais de 1,5 milhão de pessoas que vivem na Amazônia sequer têm acesso à energia elétrica. Como é que nós vamos garantir que aquele patrimônio, que a biodiversidade da Amazônia, que tem um valor imensurável, eu não estou falando do potencial mineral que tem na Amazônia, como é que nós vamos garantir que isso se traduza em qualidade de vida, em ganho para quem vive lá? Nós conseguimos recentemente tirar do papel algo que estava há 2 décadas no limbo, que é o Centro de Bionegócios da Amazônia, o CBA. Mas ou nós temos essa oportunidade de ter um debate profundo, e disse isso ao presidente Hugo Mota, que o parlamento brasileiro não pode ficar a reboque. A Amazônia ela não pode ser discutida só de forma sentimental e de pessoas que não conhecem a realidade. Porque eu costumo dizer, senhor presidente, que nós temos vários doutores de Amazônia, seja no restante do Brasil, seja mundo afora, mas que não conhece o Encontro das Águas e nunca pisou no Igarapé. E nós precisamos mudar essa realidade. A Amazônia não é um santuário, mas a Amazônia, deputado Mauro, só com a logística já representa 40% de escoamento de grãos nesse país. Com Porto Chancay no Peru, nós podemos ser a solução para essa volta que dá de muitas vezes 21 dias saindo pelo estado do Amapá, para passar pelo Canal do Panamá, para pegar o Atlântico, para pegar o Pacífico, melhor dizendo, pegar o Atlântico para chegar no Pacífico. Com essa alternativa, pela Rota do Solimões, nós teremos uma economia de 3 semanas, de ganho na economia, com os principais parceiros comerciais
do Brasil, não só no agro, mas em diversas áreas. Então, a Amazônia é a solução não só do ponto de vista da logística, mas da biodiversidade. Então, eu entendo, senhor presidente, que esse debate é fundamental, importante. Quero convidar todos os pares para que, na realização dessa audiência pública, possam trazer essa contribuição. Por quê? Porque a Amazônia precisa garantir a sustentabilidade, mas precisa ter desenvolvimento econômico, porque, deputado Kim, não há incompatibilidade na sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico para que as pessoas possam viver com qualidade. O que não há compatibilidade é a miséria e a pobreza. Por isso é que o narcotráfico, né, muitas vezes graça nessa região. Infelizmente, porque quando se fala da Amazônia, não se fala só da Amazônia brasileira, nós estamos falando da Amazônia como um todo. Então, senhor presidente, quero agradecer aos pares por essa aprovação e que eu não tenho dúvida que esse debate é um debate oportuno para nós definirmos qual será o legado que a COP30 deixará para a Amazônia e para os amazônicos. Obrigado e sucesso à frente dos trabalhos dessa importante comissão da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, deputado Rogério Correia, eu quero tratar aqui sobre dois assuntos que foram levantados, né? Um em relação ao Banco Central, que acho que é um dos temas centrais que nós estamos enfrentando aqui, e eu acho engraçado como os petistas passaram o tempo inteiro criticando o Roberto Campos Neto, né, em razão do aumento da taxa de juros, e agora que o Galípolo faz exatamente a mesma coisa, aliás, não é nem agora, antes mesmo de assumir a presidência do Banco Central, ele sempre votou junto com o Roberto Campos Neto. Mas agora que quem indicou o presidente do Banco Central foi o PT, foi o presidente Lula, você não tem nenhuma crítica mais. Agora é a armadilha que o Roberto Campos Neto deixou. Nas palavras do Lula agora, calma, gente, não pode se dar, aspas, um cavalo de pau, né? Ou então, eu ouvi o deputado dizendo aqui, um saco de maldades que foi deixado pelo Roberto Campos Neto, porque ele deixou contratado 2 aumentos consecutivos na taxa de juros. Eu quero explicar que dentro da autonomia do Banco Central, não existe nenhuma ata do Banco Central que vincule a próxima reunião. O Campos Neto não tem poder nenhum de dizer que o próximo presidente, nas próximas 2 reuniões, vai ser obrigado a aumentar a taxa de juros. Se o Galípolo, junto com a diretoria do Banco Central, quiser baixar a taxa de juros, se ele quisesse ter baixado na primeira reunião em que ele assumiu, ele teria baixado. Não há nenhum impedimento nisso. Não é porque em uma ata o Banco Central sinalizou que iria num sentido que na próxima reunião, numa nova análise da realidade, você poderia mudar aquilo. Então, é o velho discurso da herança maldita do PT, que eu não me canso de ouvir aqui nessa Câmara dos Deputados, né? Vem desde ali do primeiro mandato do governo Lula, em que ele recebeu como herança maldita o Plano Real. Coitado, quanto ele sofreu por receber um país com moeda forte, em que os petistas votaram contra e depois o próprio Lula admitiu que o PT errou em ter votado contra o Plano Real, e não duvido que no futuro petistas assumam que votaram errado também e se arrependeram de votar em relação à autonomia do Banco Central e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também escutei aqui, nesta reunião, deputado Rogério Correia, que o Banco Central não pode estar acima da lei. Ora, algum deputado aqui desta comissão tem alguma notícia de que o Banco Central cometeu algum crime, algum ilícito administrativo? Porque o Banco Central está sujeito à apreciação do Judiciário e dos outros órgãos de fiscalização e controle como qualquer outra instituição, né? Não, mas isso não significa que ele está acima da lei. Existe uma legislação que define quais são os órgãos que fazem a fiscalização. Não é porque não há a previsão de fiscalização por parte do Congresso Nacional que a independência, que o Banco Central não é fiscalizado, né? E mais do que isso, escutei também deputado do PT dizendo que a taxa de juros do Banco Central tira dinheiro do orçamento da União. Não é a taxa de juros do Banco Central que tira dinheiro do orçamento da União. É o governo que gasta, mais do que pode, mais do que deve, o nosso dinheiro. Aí ele se endivida porque não tem dinheiro para pagar o seu gasto. Aliás, tem até uma manobra, deputado Pedro Paulo, que foi identificada no pé de meia e que tem sido analisada em outros fundos, do governo para violar a regra de ouro, mas sem ser responsabilizado por isso, ele
cria fundos privados, né, para lançar como despesa de capital o que é despesa corrente. Então, como no caso do programa Pé de Meia, para ele não precisar ser responsabilizado, né, não responder por crime de responsabilidade, não responder por crime fiscal, por violar a regra de ouro, o governo faz uma manipulação, cria um fundo privado, lança como despesa de capital, o que na verdade é gasto corrente. E é justamente isso que está sendo julgado agora pelo Tribunal de Contas da União. Então, mais uma vez reforçando, o governo gasta mais do que pode, toma dinheiro emprestado. Aí, os bancos veem que o governo não tem condição de pagar porque está se endividando mais do que pode. O juro sobe, aí o governo joga a culpa no banco, mas foi ele que se endividou em primeiro lugar, com o nosso dinheiro, e muitas vezes com coisa que não deveria. Quando foi perguntada, eu lembro de assistir uma entrevista da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, e perguntaram para ela onde é que ela tinha estudado, onde é que ela tinha aprendido economia para fazer com que o seu governo tivesse aí uma década de crescimento consistente de 2,5% ao ano, real. E ela disse, olha, indo para a mercearia junto com a minha mãe, porque eu via que a gente precisava ajustar aquilo que o nosso pai recebia e a gente gastava menos daquilo que ele recebia, sobrava um dinheiro e com aquilo que sobrava a gente melhorava o nosso padrão de vida no longo prazo. Então, parece que uma lógica simples de economia doméstica não se aplica ou não entra na cabeça de quem pensa a economia macro do nosso país. O deputado Sidney Leite falou sobre o legado da COP. Nós vamos receber uma COP, né, aqui no Brasil, e eu tenho conversado com diplomatas europeus e asiáticos, e todos eles, sem exceção, têm demonstrado uma preocupação gigantesca da capacidade do Brasil de receber autoridades nessa COP, da falta de infraestrutura que a gente tem da rede hoteleira, da falta de infraestrutura que a gente tem para receber os próprios aviões das autoridades internacionais. E o deputado Sidney levanta uma questão muito importante. Qual vai ser o legado dessa COP para uma região tão pobre como a região amazônica? A minha mãe, deputado Rogério, ela é paraense, de Santa Isabel. Passei boa parte da minha infância em Ananindeua, onde moram meus primos e meus tios. E quando eu era criança, jogava bola na rua e Ananindeua é uma cidade, como várias outras cidades no nosso país, né? Praticamente 50% da população não tem saneamento básico, em que a gente jogava bola com a vala, com o esgoto na rua, né? E se sujava, e céu aberto, enfim, jogava naquelas situações, e é uma realidade que, por culpa do poder público e por culpa da má gestão dos governantes, e a gente sabe do oligopólio político que existe no Pará, essa realidade nunca muda. Então, eu vou fazer um paralelo com o deputado Sidney sobre o legado da COP com o que deveria ser o legado da Copa ou das Olimpíadas. Em São Paulo, eu lembro, ia sair o trem de Campinas para São Paulo, até hoje não saiu. Ia sair o trem bala. Lembra? Quem se lembra? Aliás, eu sugiro que vocês deem uma olhada nas recentes nomeações dessa empresa que ia fazer o trem bala por parte do governo Lula agora, recentemente. Trem bala que ia sair de São Paulo para o Rio de Janeiro. Tô esperando até hoje, era para ser um legado da Copa. O monotrilho, governo Geraldo Alckmin, combinado com o governo Dilma, também até hoje não saiu do papel. Então eu reforço que, infelizmente, essa COP tem tudo para não deixar nenhum legado para a região amazônica tão pobre e que precisa de tanta gestão, de tanta ajuda. E o único legado, infelizmente, que eu vejo essa COP deixando para o nosso país é uma péssima imagem internacional para a gente receber autoridades do mundo inteiro sem ter uma estrutura mínima para isso. Obrigado, presidente. Inscreva-se.